Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Carlos Merlin. Filosofia, vamos conversar um pouquinho sobre filosofia. Vamos fazer aqui hoje uma pequena revisão sobre alguns conceitos que vocês estudaram, que vocês leram, algumas atividades que vocês fizeram, resgatar algumas ideias muito importantes da filosofia que trabalhamos há pouco tempo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento de filosofia. Vamos pensar um pouquinho juntos, vamos refletir um pouquinho juntos, porque vocês sabem, né? Quanto mais pensamos melhor, melhores seres humanos nos tornamos. Então, é uma honra, um prazer, um privilégio, uma alegria poder recebê-los aqui neste momento de filosofia. E nós vamos resgatar algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre o corpo humano, sobre o nosso corpo, sobre o corpo que somos, né? Num primeiro momento, a gente tem a ideia do corpo como meu modo de ser nesse mundo, o modo como eu me apresento, um dos meus modos de ser no mundo. Porque, claro, que nós sabemos que estamos aqui neste mundo graças a essa corporeidade também. Nossa consciência, nossos sentimentos, nossa reflexão, tudo se dá em harmonia, em sintonia e integrado numa realidade física, que é o nosso corpo. Então, é o meu modo de ser. É também o meu modo de perceber o mundo. Eu percebo o mundo através dos meus sentidos, através da minha espacialidade corpórea, através do meu corpo, ou por meio do meu corpo, ou por meio do corpo que sou, ou, ainda mais filosófico, como um corpo que sou. Então, o que nós estamos revendo aqui é a ideia de valorização da minha realidade física, a ideia de valorização do meu modo de ser, que é a minha corporeidade. Então, só por essas duas frases a gente já percebe o valor dessa nossa realidade. É como eu sou no mundo, é como eu percebo o mundo. Ok, galera? Vamos em frente, né? Para a gente recuperar o valor do corpo que sou e não o valor do corpo que tenho, porque passa uma ideia, uma impressão de que eu poderia ser neste mundo sem esse corpo. E não, isso seria absolutamente impossível. O modo de ser específico do meu ser é pelo meu corpo, né? É pela minha corporeidade, é pela minha presença física neste mundo. Muito bem. Sigamos em frente e vamos lembrar um pouquinho de um grande filósofo, René Descartes. Este grande filósofo, vocês devem se recordar que ele pensou muito sobre o ser humano. Ele fez uma grande reflexão a partir de uma metodologia de tentar duvidar de tudo para ver se conseguia chegar a alguma coisa que ele não podia duvidar. Duvidou do seu próprio corpo, duvidou da realidade sensível, duvidou da própria existência do mundo. E ele conseguia, teoricamente, duvidar de tudo até que chegou numa frase ou numa reflexão que ele não podia duvidar, que é o famoso penso, logo existo. Não tem como duvidar dessa expressão. E a partir daí, ele concluiu que o ser humano era, portanto, um ser pensante, um ser de reflexão. Olha só. Havia ali, então, portanto, uma parte imaterial, uma parte material que ele conseguia duvidar e uma parte que ele não conseguia duvidar, a parte imaterial. Penso, logo existo, né? Então, o que está, por enquanto, em evidência no pensamento de René Descartes é o quê? O pensamento, onde, nos termos que não são religiosos, poderia-se dizer que está a essência humana na sua alma, e ponto final. Porém, se eu sou um ser pensante, é preciso refletir um pouco mais e concluir. Bom, se eu sou um ser pensante, eu sou um ser pensante que se manifesta como? Eu sou um ser pensante que está aonde? E aí nós conseguimos aprofundar um pouquinho para resgatar a ideia do valor do corpo. Porque um ser que pensa e tem um corpo passa uma ideia de um ser amplamente dividido, aonde há uma parte mais importante e uma parte menos importante. E essa ideia, ao longo da filosofia, ela vai sendo superada pela percepção de que eu sou um ser pensante, mas também sou um ser que sente, mas também sou um ser que se relaciona, mas também sou um ser que tem projetos, e tudo isso se dá
numa corporeidade física. Essa unidade ela vai sendo construída da passagem de um ser que pensa e tem um corpo para um ser que é um corpo que pensa. Então, vamos avançando. Na Revolução Industrial, né, nesse processo muito importante para a evolução técnica da humanidade, nós temos a visão de um corpo depreciada, como uma máquina, né? A máquina era o grande modelo desse período, não é? A máquina era o grande modelo, porque, afinal de contas, tínhamos ali a máquina a vapor, tínhamos ali depois a chegada do trem a vapor, e ali nós temos, então, a maquinização da produção, muitas máquinas surgindo, e é claro que isso influenciou muitos pensadores a imaginar que o corpo era como se fosse uma máquina e a nossa mente, né, fazendo a condução dessa máquina, né, como se tivéssemos um eu que pilotava uma máquina que é o corpo. Então, há uma depreciação e o corpo, portanto, colocado ali nas fábricas para trabalhar em situações altamente desfavoráveis, altamente prejudiciais, por conta de uma visão de desvalorização total, de novo, da realidade corporal. A depreciação e a instrumentalização do corpo, então, se dá dentro desse contexto, certo? Então, a pessoa trabalhando em condições absolutamente desfavoráveis, humilhantes até, mas tendo a noção de que o corpo é um instrumento que, portanto, está a serviço de uma produção. Essa ideia deprecia demais a visão filosófica de nossa corporeidade. Pois muito bem. Pensemos um pouco mais, vamos fazer uma reflexão sobre o ser humano e vamos lembrar, portanto, que tem o corpo, ok? Tem a consciência, o pensamento, a alma, a psique, como com os termos que preferirem, mas o termo mais utilizado hoje em dia é a consciência mesmo, né? Com a parte imaterial, aquela que está ali no pensamento, no sentimento e tudo mais. O material, a corporeidade, o imaterial, a consciência. Mas como se dá isso? É a consciência pilotando a corporeidade? É o material comandando o imaterial? Ou será que é uma unidade indivisível da parte material com a parte imaterial? Né? E a gente cada vez mais filosoficamente vai chegando à conclusão desta unidade, deste ser único, irrepetível, que é um corpo, que é pensamento, que é emoção, que é um eu complexo, porém unificado, para poder termos essa dimensão de valorização de todos os nossos aspectos que são imprescindíveis na construção da nossa identidade. Portanto, zelar e cuidar do corpo que sou. Nasce a ideia de uma ecologia pessoal. Cuidar do corpo não na perspectiva apenas fisiológica, que também é muito importante, na perspectiva biológica, mas na perspectiva existencial, na perspectiva vital. Cuidar do corpo como se cuida do planeta, na mesma lógica de preservação, de equilíbrio, de sustentabilidade, daquilo que eu coloco dentro de mim através da minha alimentação, daquilo que eu faço do meu corpo através das minhas práticas físicas, aquilo que eu vejo dentro do corpo que sou, para que eu possa ser mais completo, saudável e feliz. A ideia, portanto, de uma ecologia pessoal. Vamos pensar então que somos um indivíduo exclusivo, uma pessoa, alguém que tem, portanto, uma identidade única, irrepetível, com todo o direito à sua dignidade, uma unidade, uma integridade. É o que somos, é a pessoa que somos, individual. E quando nós olhamos para isso, na necessidade de preservar a integridade da pessoa que somos, também pela empatia, nos colocamos no lugar do outro para perceber que também o outro é um indivíduo, é uma pessoa, numa unidade, numa integridade da sua parte material, da sua parte imaterial, da sua unidade da corporeidade com a consciência. Esse ser único, irrepetível, especial, merece toda a dignidade, todo o respeito, merece toda a igualdade. Essa foi nossa revisão do dia de hoje. Sempre pensando profundamente, nos tornamos seres humanos melhores. Uma honra, um prazer, um privilégio. Até a nossa próxima oportunidade. Professor Carlos Merlin, dando para vocês um tchau. Até a próxima.